Bom dia, meus queridos. Mais um dia na presença do Senhor, juntos. Hoje, novamente, sozinho, né? Mas aqui juntos, dia 1º de outubro. Já acabou o mês de setembro, agora estamos em outubro. E mais um outubro bem atípico, outubro dos anos anteriores. A cidade já estava movimentada para outubro, mas esse ano não tem outubro, não tem festa, aglomeração. Muda muita coisa na cara da cidade no mês de outubro, né? O pessoal já das aulas começando a terminar o ano, já organizando já para o último bimestre, né? Então, muda muita coisa. Bom dia aqui para os queridos, já temos aqui o Luiz Fernando, a Ritinha, a Andréia, o Luiz Carlos Quadrado, a Rudibete, o Luiz Machado, o Almir Machado, o Almir... Opa, era um pouquinho, queridos, agora eu mudei aqui calma lá, apertando aqui, Luiz Machado, o Almir falou da cirurgia dele, que fez, esses dias fez 1 ano da cirurgia do coração, graças a Deus pela vitória, né? A Neide Rodrigues, o Egídio Marlene, o Rudiberte, a Ana Cláudia. Ana Cláudia, eu vi que você mandou um recado, mas eu não vi esses dias, e nós vamos orar sim pela Cris e pela Fernanda, já vou contar sobre isso, né? A Raquel lá de Curitiba, bom dia. Solange, bom dia, Solange, que bom tê-la aqui com a gente, tá? Cris, meu amor, né? Está acordada, nos assistindo, isso é bênção, né? Tá cuidando da irmã, graças a Deus a Anne tá melhor, mas quer dizer, tá muito inchado, né? É uma cirurgia de grande porte, né? A Rose também, que bom, seja bem-vinda. A Carla também, e Flávio, lá de Imbituba, a Nívia, o Stevens, a Kineive, a Áurea. Olha, a Áurea está em Goiânia, fazendo cafuné na mamãe. Que coisa boa, viu? Manda um abraço para sua mãe, Áurea. Que bênção, que bom. O Acneive, a Rosa, nossa querida Rosa, e também o povo chegando aí, né? Queridos, hoje nós vamos continuar o nosso Salmo 119, a saga do Salmo 109. Dimas, bom dia, meu irmão, Deus no controle, que bom tê-lo aqui com a gente. Vamos ler do versículo 57 ao 80, tá? Então vamos fazer a leitura do Salmo 119, do 57 ao 80. Tu és a minha herança, Senhor, prometi obedecer as tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tens misericórdia de mim conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que temem e obedecem os teus preceitos. A terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Trata-me com bondade, o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos. De todo o coração. O coração deles é insensível,
Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Mais uma vez, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, 176 versículos, que são divididos em 22 partes, das 22 letras do alfabeto. Então esse salmo é um salmo que contempla o alfabeto hebraico, contendo então 8 versos cada letra, então se tornam 22 vezes 8, 176. Hoje nós estamos lendo a letra Het, a letra Tet e a Yod, que são letras do alfabeto grego. No alfabeto grego, todas as palavras que iniciam a cada estrofe iniciam com a letra desse alfabeto. Mas diz o mesmo tema, que é o amor à palavra do Senhor, a dedicação à leitura da palavra e a colocar a palavra no coração e fazer ela ser o nosso guia, a nossa orientação, o nosso consolo, o nosso conforto. E hoje eu queria destacar que essas três estrofes, elas falam sobre tudo, novamente citam versículos parecidos, mas tem algo aqui nessas três estrofes que me chama a atenção, que é a palavra como essa correção, né? essa orientação do que a gente deve fazer. Ele vai falar sobre desvio, ele vai falar que ele estava desviado e houve um castigo, uma repreensão do Senhor, e essa repreensão fez com que ele se despertasse para voltar a dar valor à palavra de Deus. Com certeza foi a palavra de Deus que o despertou, foi a palavra de Deus que o orientou, foi a palavra de Deus que disse que ele estava errado, né? E que o confrontou com a verdade da palavra. Então Deus falou através dos profetas no Velho Testamento, Deus falou através do seu Filho Jesus, mas Deus fala também através da sua palavra. Jesus é a palavra encarnada, Jesus é o verbo de Deus, a ação de Deus. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra escrita, que a gente chama de escrituras, ou sagradas escrituras, porque elas não são apenas uns escritos de homens, ela foi inspirada por Deus, ela tem um poder de fazer algo muito especial na nossa vida, de nos corrigir a rota da nossa história, corrigir os nossos pensamentos, corrigir as nossas atitudes, fazer com que a gente perceba o nosso engano, as nossas posturas, o que a gente diz que não glorifica o Senhor, o que a gente diz que não está que não leva a gente a viver uma vida conforme os planos do Senhor. Então muita gente despreza a palavra de Deus exatamente porque ela é um norte e ela nos diz que está certo, o que está errado. Então ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta de ser corrigido. Mas a palavra de Deus diz isso, e eu queria ler com você
em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o salmista aqui no versículo 59 diz: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos, teus testemunhos. Isso mostra algo muito interessante. Ele fez uma reflexão, mas para fazer essa reflexão ele tem que ter um ponto de apoio. O grande problema hoje na nossa sociedade é que ela desprezou a palavra de Deus. Então, quando a gente tem um assunto polêmico, a gente entra num monte de achismos, né? Fulano acha isso, a sociedade protetora acha aquilo, o conselho regional de não sei o que diz aquilo. Mas nós, os servos do Senhor, vamos para a palavra. E quando a palavra nos confronta e diz que aquilo está certo ou está errado, a gente tem que entender como é que a gente vai viver isso, né? Recentemente tivemos a polêmica da homossexualidade. Há um tempo atrás tivemos a polêmica da educação dos nossos filhos, né? Tem até a lei da palmada. Não quero entrar em assuntos que são polêmicos, mas a palavra de Deus diz que a gente precisa educar os nossos filhos. E usa uma expressão no Antigo Testamento que é do Antigo Testamento, a vara e tal, mas não diz que a gente não deve educar mais. Hoje a gente está agora, assim, batendo papo com um filho de 1 ano, né? Sentando no sofá para bater um papo com ele, e assim, do tipo, vamos negociar para ver se você não faz as coisas erradas, eu não tenho que impetrar sanções sobre você e tal. Quer dizer, a gente começa a se perder. E da mesma forma também é na nossa vida de santidade. Se a gente começa a desprezar a palavra de Deus, começa a dizer, não, isso é a interpretação do Velho Testamento, isso aqui é coisa fora do contexto, isso aqui foi... Né? A gente começa a criar alguns problemas. Eu não estou dizendo que a gente tem que interpretar a Bíblia ferro e fogo, mas eu estou dizendo que nós não podemos desprezar a palavra. A palavra é a nossa orientação. Ela é útil para ensinar e corrigir a nossa rota, as nossas ações. E é por isso que ele reflete, né? Ele faz uma reflexão dos caminhos dele e ele volta os passos para onde? Para os testemunhos do Senhor. Testemunho, mandamento, Bíblia, tudo que a gente tem a ver com isso. É por isso que é tão falado, meus queridos, que todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque ela vai dar a bênção da gente tomar decisões certas ou erradas. Então, e ele vai dizer no versículo 67, que ele reconhece que antes dele receber essa reprimenda, esse castigo, né? Aqui a palavra no Velho Testamento castigo tem a ver com essa reprimenda do Senhor. Né? Um posicionamento firme de Deus, e a gente pode lembrar isso as várias cenas. O povo desobedecia, Deus mandava para o cativeiro era o castigo, mas porque Deus odiava o povo? Não, exatamente porque ele amava o povo. Ele vai dizer isso lá na frente: antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. E é interessante que quando não há lei, quando não há um parâmetro, nós somos jogados à sorte. E aí o nosso instinto, o nosso coração vai para onde a gente quiser. E aí a gente fica solto nos nossos devaneios, nas nossas vontades, nas nossas paixões carnais. Né? Aquele que gosta de se acabar na comida, vai acabar na comida, porque não vai ter critério de cuidado com o seu corpo. Aquele que gosta de sexo vai viver numa orgia, traindo esposa, vivendo fora do contexto, totalmente perdido. Aquele que gosta de ter uma inclinação para a bebida vai beber. Aquele que tem inclinação para o jogo vai jogar. Aquele que tem inclinação para trapacear as pessoas nos seus negócios vai fazer isso. Não vai ter mais critério. Aquele que tem um prazer, tem uma briga com alguém, vai lá e mata a pessoa. Quer dizer, imagina só uma sociedade sem regras e sem nenhum posicionamento. A palavra de Deus, ela dá base, inclusive, para as leis
do mundo. Da onde sai essa ideia do não matarás? Né? É porque a palavra de Deus já há muitos anos, milhares de anos, já está dizendo que isso não é propósito do Senhor. E aí, nós precisamos entender que às vezes Deus vai nos direcionar dizendo assim, ó, você fugiu da palavra, você não quer ser confrontado com a palavra, vai haver um castigo, vai haver uma punição, vai haver uma reprimenda, para ver se você começa a obedecer a palavra. Ele diz assim, antes de eu ser castigado eu estava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Versículo 71 ele vai dizer, foi bom para mim ter sido castigado. Agora que aprendesse, para que aprendesse os teus decretos. Quem pode dizer isso de maneira tão, desculpa, queridos, de maneira tão clara, né? Foi bom para mim ser castigado. Ele não diz que gostou de ser castigado. Ele diz que foi importante, foi necessário. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Antes de eu ser castigado, eu estava desviado. Agora eu entendo que foi bom eu ser castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Versículo 73, ele vai dizer, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Mas as mãos do Senhor fizeram e me formaram, mas não o meu pecado, né, o pecado em Adão, minha inclinação ao pecado, me fez desviar. E aí ele pede, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. E aí ele vai dizer, no versículo 75, sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, que por tua fidelidade me castigaste. O Senhor me castigou porque o Senhor me ama. O Senhor me deu uma reprimenda porque o Senhor me ama, né? Porque o Senhor quer o melhor para mim. Ninguém gosta de ser castigado, ou ninguém gosta de sofrer uma reprimenda, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta que as pessoas olhem para nós e digam assim, olha, isso está errado. Mas Deus faz isso por amor e Ele usa a palavra de Deus. Por isso, quando a gente diz que algo é pecado, a gente não está indo contra a pessoa, a gente está indo contra o pecado. A gente está dizendo que Deus ama as pessoas, mas Ele não tem prazer nenhum no pecado que acontece. Não tem prazer no meu pecado, não tem prazer no pecado de ninguém. E a palavra está aqui para dizer isso. E nós não podemos fugir da palavra. Quando nós nos desviamos da palavra, perdemos o sentido e aí nos tornamos o que a Bíblia chama de insensatos, de loucos, de nécios. E aí ele faz um pedido. 3 pedidos. Que essa volta dele à sanidade de obedecer a palavra, de viver na palavra, ele experimente 3 coisas. Versículo 76 diz assim, seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Eu fui castigado porque estava errado, a palavra me mostrou o meu erro, me revelou o meu erro, mas que o teu amor seja o meu consolo. É mais ou menos assim. Eu não sei se você já teve a experiência de ter que castigar seu filho, ter que tomar uma postura mais enérgica com ele, com ela, e aí de repente depois da reprimenda você vai lá, dá um abraço nele e bota ele no colo e ele chora e é consolado pelo seu colo. É mais ou menos isso. Segunda coisa que ele vai pedir, alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Alcance-me a sua dor pela minha miséria, pelo meu estado de pecado. Que alcance o teu amor olhando para mim com esse olhar de quem sabe que eu fiz porque eu sou pecador. Mas o Senhor tem um desejo de que eu tenha uma vida melhor. Então poupa, cuida de mim, não castiga com todo o critério que eu deveria ser castigado. Faz um critério menor, diminui o critério, não dá a pena máxima, né? Abranda a pena pelo seu amor, para que eu tenha vida, porque eu tenho prazer, a tua lei é o meu prazer. E por último,
que seja o meu coração. Você vê que duas coisas ele pede para Deus: que Deus seja amoroso e console, que seja misericordioso e dê vida a ele. Mas aí ele pede, fala para o coração dele: seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. É verdade que quando nós nos desviamos do Senhor, nós sentimos o peso do nosso pecado. E de uma certa forma, Satanás usa isso para, de alguma forma, nos deixar humilhado. A vida vai nos fazer com que a gente sinta humilhado, porque nós estamos longe da vontade do Senhor. Mas quando nós temos um coração que busca a integridade, e essa integridade está linkada na palavra, está fundamentada na palavra, nós vamos começar a desfrutar da alegria da vida. Por isso, nessa manhã eu queria dizer para você que essas 3 letras do alfabeto hebraico nos ensinam sobre correção de Deus, sobre uma postura mais pesada de Deus, para que a gente abra os olhos e volte à obediência da palavra. Que nessa manhã, se você está desobedecendo a palavra em alguma forma, que o Senhor nessa manhã te fale através desses versículos, e que você aprenda como o salmista diz, que antes de ser castigado ele estava desviado, mas agora obedeceu a palavra, e que foi bom o castigo para que ele aprendesse os decretos, e que o amor, a misericórdia alcance a sua vida, o amor de Deus e a misericórdia dele alcance a sua vida hoje, e que o seu coração deseje ansiosamente ser íntegro, observando, lendo, degustando, meditando na palavra diariamente, para não desviar a sua rota. Vamos orar? Vamos orar e colocar diante do Senhor? Muito bem, aqui tem alguns pedidos. Eu vi aqui que o Dimas fez um pedido aqui. Ele pede oração por amigos, 28 amigos da cidade do Rio de Janeiro, todos desempregados e sofrendo a depressão profunda, né? Amigos em Paulista, em Brasília, por causa por questões do governo e tal, né? Ele está colocando aqui, nós vamos estar orando por isso, tá, Dimas? Legal ouvir aqui o Luiz Fernando dizendo que eu estava nas trevas e agora só luz. Graças a Deus, viu, Luiz Fernando? A palavra do Senhor te alcançou e corrigiu a rota, né? Corrigiu a rota, né? Dimas, o Senhor cuida de nós, graças a Deus que ninguém pode fugir dos decretos do Senhor, né? Graças a Deus porque a gente tem um Deus que nos dá direção, que nos orienta e que cuida de nós. E Ele vai estar cuidando dos seus amigos e das pessoas que estão sofrendo, né? O Senhor é o nosso justo juiz. A Zenaide também, bom dia, Zenaide Morgana com a gente aqui. Eu queria então lembrar, a Cris teve bebê, ó, a gente ia pedir por ela agora, eu ia pedir, a Ana está dizendo aqui, que bênção, né? Então, graças a Deus, a Cris Martins estava grávida de gêmeos, né? E veio aqui, então, os 2 gêmeos, o Henrique e a Alice, né? Graças a Deus, olha que coisa boa, uma vitória, né? Bênção por isso. Mas a Ana está pedindo também pela Fernanda, que é uma amiga dela que está com uma gravidez de risco. Vamos orar por isso, né? Ontem, o Cláudio, que é filho da Noves, amiga da Adelia, que frequentava as mulheres, né, em oração, ele faleceu de um câncer. Eu sei que as irmãs ali do grupo das mulheres de oração estavam orando por ele e ele veio a falecer, né? Então, orar por consolo pela Noves e também pela família dela, né? E continuar orando aqui pela Ironi, pelo Ricardo, né? Com as questões renais aqui.
E uma notícia boa, a Muriel, que pediu pela Estela, né, que é a madrinha dela, que teve aneurisma, ela já fez a cirurgia ontem, foi das 2 e pouco até quase 10 horas da noite, uma cirurgia de grande porte. E ela, então, já foi para a sala, ontem mesmo à noite foi para a sala de recuperação e passa bem. Graças a Deus, foi uma bênção a cirurgia e a Muriel estava até agradecendo as orações, né? Vamos continuar orando pela plena recuperação dela. Continuar orando pela Sandra, né, filha do irmão Osnildo, vai ter uma cirurgia depois de amanhã, dia 3. A Neuza Batista também, as convulsões, que o Senhor esteja abençoando com um remédio, que ela possa tomar e não tenha efeitos colaterais. A Áurea está lá com a mãe dela, né, que a gente estava orando, né, a Dona Itaci. Dona Itaci, um abraço para a senhora e nós estamos orando aqui pela plena recuperação sua, viu? Orar pela família da Letícia, né, que faleceu segunda-feira. O Antônio já está em casa, que estava com Covid. Vamos continuar orando pelo Dionísio, continuar orando pelo Moisés, tá? Que está o nosso guerreiro Moisés, 2 mesezinhos, e precisa da nossa oração. E o Mateus também, 7 anos, que tem leucemia. Continuar orando pelo Paulo Luiz, que vai fazer as 5 sessões de quimioterapia. Queridos, são tantos pedidos aqui, né? E o Dimas colocou também a questão dos seus amigos, desemprego, depressão, que o Senhor esteja cuidando da vida deles, né? E que também o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, as eleições municipais, que o Senhor dê homens e mulheres que sejam segundo o coração do Senhor. Vamos orar então, queridos? Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra, porque a sua palavra é rica, poderosa, é eficaz no tratamento contra o pecado que habita em nós. Senhor, quanto nós aproximamos da tua palavra, ela nos afasta de pecar contra ti. Quando nós nos distanciamos da tua palavra, com certeza viveremos uma vida que não glorifica o Senhor. Por isso, nessa manhã, eu quero lhe pedir por aqueles que estão afastados, Senhor, da tua palavra. Senhor, aqueles que negligenciam a sua palavra, aqueles que odeiam a sua palavra, porque ela revela o pecado de cada um. Pai, que nessa manhã o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, que a tua palavra diz, e que humildemente, quebrantados por causa do amor e da misericórdia do Senhor, voltem para viver e buscar os caminhos do Senhor. Revela, Senhor, a eles as verdades da sua palavra. Senhor, nós colocamos agradecidos pela Cris, que o Senhor, ó Deus, abençoou. Cris Martins, a vinda, ó Deus, de 2 filhos, ó Deus, o Henrique e a Alice. Nós te louvamos, que o Senhor esteja guardando a recuperação dela, protegendo, ó Deus, na sua recuperação, e dê saúde, Senhor, ao Henrique e a Alice, em nome de Jesus. Nós nos alegramos com essa notícia e pedimos, ó Deus, a tua restauração da saúde, da força dela e do bem-estar dos bebês. Assim como nós oramos, Senhor, pelo Moisés, que o Senhor esteja dando total cura a essa criança, para a alegria dos seus pais, para poderem celebrar como a Cris está celebrando, estar junto dos seus filhos. Pai, eu oro também pelo Mateus, que tem 7 anos, uma criança que precisa do seu toque, ó Deus, curador sobre a leucemia que ele tem. Pai, o Paulo Luiz também, com a doença do câncer, precisa, Senhor, de uma manifestação do Senhor, assim como tantos outros queridos que estão com câncer. Senhor, eu oro para que o Senhor dê a ele força, Pai, que o Senhor dê a ele alegria, para
para que o Senhor enche ele do vigor do Senhor para passar por essas quimioterapias e que, ó Deus amado, esse remédio, a medicação, mas o seu poder esteja destruindo essas células cancerígenas em nome de Jesus, assim como tantos outros queridos que estão lutando contra o câncer. Senhor, nós oramos pela família enlutada, Noves, que perdeu seu filho para essa doença. Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja renovando as suas forças da Noves, trazendo paz ao coração dela e de uma forma especial consolando esse coração. Pai, o Dimas pediu por amigos que perderam o emprego, que estão, Deus, com o coração angustiado porque tem compromissos para pagar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por essas vidas, por todos que estão, ó Deus, desempregados. Pai, em nome de Jesus, abre portas, Senhor, de trabalho para eles. Pai, abre portas para que eles possam ter a dignidade de cumprir com seus compromissos, de pagar as suas contas, de ter, ó Deus, a bênção, Deus, de chegar no fim do mês e não ter dívidas, e que o coração deles esteja posto no Senhor, glorificando o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado com o teu povo, não deixa faltar nada. Usa a sua igreja, Senhor, para abençoá-los nesse momento tão difícil. E Pai, dá-lhes a dignidade de um trabalho, assim como queridos que estão pedindo aqui por trabalho, Senhor. Pai, eu coloco diante do teu altar a Fernanda, que está passando uma cirurgia, uma gravidez de risco, Senhor. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, cuide desse bebê dentro dela e faça, ó Deus, ele crescer, Senhor, como uma planta, viçoso, Senhor, feliz, sem nenhum problema, ó Deus. Cuida da saúde dessa criança, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor cuidou da cirurgia, Deus, da amiga, da madrinha, Deus, da Muriel, a Estela. O Senhor cuidou dessa cirurgia e ontem, ó Deus, ela já está no quarto. Eu clamo, Senhor, pela plena restauração dela. Eu clamo que o Senhor esteja tocando, guardando, protegendo. Mas ao mesmo tempo eu clamo que o Senhor cuide, ó Deus, da família da Letícia, que está enlutada, Senhor, e que precisa do cuidado do Senhor. Ó Deus, traz consolo a essa família. Obrigado, ó Deus, que o Senhor cuidou da dona Itaci e ela está bem, a Áurea está com ela lá, que seja um tempo muito especial, que isso ajude até na recuperação, porque é tão gostoso estar com os filhos da gente, que o Senhor a fortaleça nesse momento. Deus, é assim que nós lembramos do Dionísio que está ainda no hospital com Covid, mas nós te louvamos porque o Antônio já saiu, porque o Senhor manifestou o seu milagre. Mas nós oramos pela Sandra, Senhor, que está, ó Deus, para fazer uma cirurgia dia 3, que o Senhor cuide dela. Neuza Batista, que o Senhor tenha misericórdia e os médicos possam encontrar um remédio que ela possa tomar para não ter as convulsões e também não ter as reações alérgicas. Eu oro pela Ironi, que está com suspeita de Covid, que isso não seja, Senhor, em nome de Jesus. Pelo Ricardo, Deus, a sua crise renal, que o Senhor esteja cuidando de cada um. E nesse dia, que seja um dia de bênção, seja um dia da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda a viver na sua palavra, buscando o consolo da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bênção. Deus abençoe, queridos. Que o Senhor esteja cuidando, guardando a cada um. E que seja um dia da direção do Senhor na vida de cada um. Amém? Olha, retomamos atividades dos adolescentes sexta-feira. Sábado, os jovens continuam tendo as atividades. Domingo pela manhã começa a escola bíblica às 9 horas, você precisa fazer a sua inscrição. E os juniores começam às 10h30 e temos o culto às 10h30. Então, queridos, várias atividades acontecendo, retomando. Todas elas precisam ser inscritas. Os adolescentes no WhatsApp deles, né, do grupo deles,
os juniores no grupo dos juniores, e a igreja, então, e a escola bíblica é pelo WhatsApp da igreja, 922-988-6... Senhor, agora travou aqui. 988-6903-62, tá? Travou o HD aqui. E os jovens também, pelo WhatsApp deles também, aí as inscrições. Tá bom, meus irmãos? Um bom dia, que Deus abençoe e até amanhã.